Terráqueos. Uma aranha não pede licença, ela ocupa o território. No mundo dela, o poder é ocupação e sensibilidade ao movimento. O conflito começa quando o meu território humano ignora a soberania biológica dela. Já faz algum tempo entrou uma aranha enorme aqui em casa, maior que minha mão, e eu simplesmente precisei reaprender a fazer justiça. Quando nós estudamos o poder humano dentro das ciências sociais, no geral, elas classificam que o poder é a capacidade de agir e produzir efeitos, é a capacidade de influenciar e determinar o comportamento de outras pessoas. Michel Foucault tem um conceito chamado microfísica do poder, pelo qual ele nos indica que a maneira pela qual pensamos o poder é inadequada na medida em que imaginamos que o poder se manifesta somente de maneira verticalizada de cima para baixo. Por exemplo, do Estado para o indivíduo, quando em verdade o poder se espraia, se propaga em uma rede relacional, de modo que nós, indivíduos, somos ao mesmo tempo agentes de poder, mas também pacientes de poder. Conectando essa ideia, Weber traz que o poder nem sempre se manifesta de maneira coercitiva, punitiva. Por vezes ele se manifesta de maneira persuasiva, operada por meio da cultura. Então é uma manifestação muito mais sutil. E se o poder se propaga em rede relacional e de maneira sutil, isso significa dizer que nós somos subjetivados, modificados pelo poder que nos circunda. Eu sei que você sabe que eu sei, que você já viveu uma relação humana em que exerceu absoluta dominância. Mas eu sei que você sabe que eu sei, que você viveu outras tantas relações humanas em que você foi o puro suco da submissão. Depois das relações humanas que você viveu, nas quais experimentou dominância ou submissão, você modificou a sua maneira de pensar a si mesmo, pensar as outras pessoas, pensar o mundo e se relacionar de maneira minimamente diferente com todos esses entes. Essa é uma das funções do poder, nos subjetivar, nos modificar, mesmo porque não há como introjetar outros conteúdos na cognição humana, senão aqueles que são produzidos pela própria humanidade. Como dizia o comediógrafo romano Terêncio, nada que é humano é estranho ao homem. Tudo isso me conectou à lembrança de que, no Equador, a Constituição reconheceu a Pachamama, isto é, a Mãe Terra, enquanto sujeito de direito. Não mais um bem jurídico, não mais apenas um recurso econômico, e sim sujeito de direito. Pela cosmovisão indígena andina, se a terra é um ser vivo e possui valor próprio, ela não pode ser reduzida a uma mera categoria de bem ou recurso econômico. Isso, evidentemente, ao ser introjetado numa ordem jurídica, suscita diversos conflitos, mesmo porque é preciso falar em desenvolvimento da economia e até mesmo no redesenho legal que é dado à ordem jurídica. Mas perceba que, em última instância, ao reconhecer a Terra enquanto sujeito de direitos, promove-se a ruptura civilizacional que está assentada no paradigma antropocentrista e existe a modificação para o paradigma biocentrista, biocêntrico, em que a vida e não mais o homem está no centro de tudo. E se a vida e não mais o homem está no centro de tudo, todos os direitos que decorrem daí devem necessariamente gravitar em torno desse centro. No Brasil, só para você saber, sujeito de direitos são as pessoas jurídicas, pessoas físicas. Nós temos o caso aí de entes despersonalizados que podem ser titulares de direitos e contrair obrigações, mas apenas patrimoniais. Então, não são pessoas, mas se considera sujeito de direito apenas para a finalidade patrimonial. E malgrado exista uma discussão em torno da senciência dos animais, eles ainda são considerados semoventes. Então, eu não posso simplesmente processar a minha vizinha, que não é humana, é uma cachorra, muito estilosa, inclusive, porque ela anda paramentada com aqueles lencinhos maravilhosos que a gente usa de bandana, um salve Vic, porque ela não é considerada um sujeito de direito. Eu teria que processar a tutora dela, a humana que cuida dela. Podemos depois falar sobre a operacionalização desse conceito de Pachamama enquanto sujeito de direito
para a gente verificar como isso se daria no dia a dia. Mas o fato é que o Equador já reconhece que a terra não é apenas um bem jurídico, não é apenas um recurso econômico, é um sujeito de direitos. De outro lado, a Constituição da Bolívia reconhece também a cosmovisão indígena andina da noção do buen vivir, isto é, o bem viver. O viver de maneira harmônica e equilibrada tanto com a comunidade como com a natureza. E por que eu trouxe tudo isso? Porque veja, no momento do medo, em que eu estava diante daquele ser que eu não conhecia, não sabia exatamente se possuía peçonha ou não, se poderia me oferecer um risco de vida ou não, embora estivesse quase o tempo inteiro parado, eu podia a todo momento exercer por sobre ele o meu poder, a capacidade de agir e produzir algum efeito, quer fosse o efeito da interrupção de sua existência, quer fosse o efeito da sua simples retirada. E eu decidi exercer o meu poder de uma outra maneira. Exercer o poder para apenas influenciar o comportamento dela, que ela pudesse se retirar de minha casa. Eu não a chamei. 9 horas da noite, uma senhora aranha na minha casa. Enorme? Não. Independentemente se você tem peçonha ou não, Rosana, eu não te convidei, por favor, se retire, porque só o seu tamanho já me assusta. Depois de muito pensar e desenvolver estratégias, eu consegui fazer com que ela saísse da minha casa, mas imediatamente eu precisei assumir um compromisso muito sério comigo. O compromisso de ter a coerência com os meus desejos para que outras aranhas não retornassem ao meu território humano, no qual eu exerço parcialmente alguma soberania, porque moro de aluguel, acontece, e precisei reeducar os meus medos. É necessário agir com coerência com aquilo que a gente deseja. Isso demanda postura ativa, trabalho, energia. Então, já que a casa, mesmo estando limpa, ainda está atraindo aranhas, o que eu posso fazer então? Eu decidi manejar ervas cujo cheiro repele aracnídeos, e eu estou assim em absoluto êxtase, não apenas pelo cheiro, mas pela experiência ritualística do que é produzir o meu próprio repelente natural, e isso reforçou, reiterou, reacendeu a esperança dentro de mim de que é possível sim estabelecer outros modos de vida, é possível estabelecer outros modos de nos relacionarmos conosco, mas sobretudo com o nosso entorno, com os outros seres vivos, humanos e não humanos. E a função do direito é precisamente essa, não apenas, mas também, a de modular a realidade. O direito, o tempo inteiro, afirma um vir a ser por meio de seus predicados deontológicos, isto é, ele prescreve como devemos nos comportar, como devem ser tais ou quais situações. E, evidentemente, nenhum direito brota do chão. Os direitos são frutos de atuação, de mobilização. Então, se você não educar e reeducar constantemente os seus medos, o poder que você possui poderá ser exercitado de maneira inadequada, autodestrutiva e degradante para os seus iguais, na medida em que você pode entregar, eleger agentes de poder institucionalizado que rege as macro-relações sociais para que eles te tratem como barata. Mas a pergunta que eu te faço é: como é que você se relaciona com uma barata quando se encontra com uma?